Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã, Denise. Exatamente, nós estamos na linha com o ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, estamos chegando aí à última semana do ano, temos até alguns balanços favoráveis em vários aspectos da economia brasileira. Ontem mesmo o Banco Central sinalizando inflação abaixo do piso da meta, indicando que pode vir mais corte dos juros, mas continua aquela grande preocupação com relação ao ajuste das contas públicas, uma situação muito mal definida ainda para 2018. Eu queria saber seu balanço, sua avaliação geral em relação à perspectiva da economia, lembrando que para a sociedade, de um modo geral, ainda não há uma percepção muito clara dessa suposta melhora, não é? Não, é verdade. Avanços importantes aconteceram. O destaque foi a queda da inflação, os juros reais historicamente baixos, na faixa de 3%, portanto a política monetária do Banco Central expansionista, isso ajudou muito a saída da recessão. Também o sucesso no ajuste externo, temos hoje um déficit de conta corrente muito baixo, e um volume expressivo de capitais de longo prazo. O investimento direto estrangeiro deve rodar na faixa aí de 80 bilhões de dólares, o que, aliás, é um paradoxo em relação à perspectiva negativa do risco país. O crescimento modesto, mas sem dúvida encerrando a tragédia da longa recessão. E, na verdade, você colocou muito bem, o grande desafio é o ajuste interno, que ainda está incompleto e que depende, entre outros fatores, entre outras reformas, da Previdência Social, que foi adiada para o início do ano. E será um fator decisivo, na minha opinião, para definir as expectativas da economia em 2018. Agora, doutor Langoni, acho que nós temos que considerar muito a possibilidade de não ser aprovada a reforma da Previdência. Por mais que o governo se esforce, ainda há uma resistência muito grande. No caso dela não ser aprovada, o que aconteceria? Bom, aí aumenta a pressão sobre o risco país. É provável que as agências de rating rebaixem a nota brasileira. Isso tem sempre efeitos negativos de curto prazo sobre a taxa de juros e sobre o câmbio, retirando, portanto, o espaço de manobra do Banco Central para uma eventual redução adicional da Selic já em fevereiro e, portanto, torna mais difícil a retomada em 2018. Lembrando que em 2018 o fator político volta a dominar a formação das expectativas de curto prazo. Nós tivemos, desde meados de 2016 até, basicamente, dezembro deste ano, uma situação muito curiosa e, de uma certa forma, inédita, que foi o famoso descolamento entre a economia e as tensões e as crises políticas. Eu acho que essa lua de mel está encerrada. A partir de janeiro, começa, de fato, o debate eleitoral e as pesquisas vão, de certa forma, dominar as expectativas de curto prazo, com impacto e contaminando certamente variáveis críticas como expectativas de inflação, como expectativas de risco do país, juro e câmbio. Doutor Langoni, Augusto Nunes, bom dia. Bom dia, Augusto. Eu pergunto o seguinte, doutor Langoni, o ministro Henrique Meirelles praticamente oficializou o lançamento de sua candidatura à presidência da República. Isso pode interferir negativamente na condição da política econômica ou nesse processo de recuperação? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o ciclo de reformas econômicas, de ajustes macro, vai se encerrar no fim do primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, praticamente manter aquilo que já foi conquistado. Então, se o ministro Meirelles, de fato, a partir de abril, decidir candidatar-se à presidência da República, eu acho que ele pode até contribuir de uma forma positiva, porque ninguém melhor do que ele para explicar a importância da continuidade de uma política econômica consistente, focada na austeridade fiscal, com uma agenda de reformas que precisa ser ampliada, inclusive a reforma tributária, a abertura da economia, os ganhos obtidos na área da inflação, a importância de um Banco Central responsável. Em resumo, ele vai ser um arauto de políticas liberais e vai ter um papel importante, mesmo que não tenha chance, eventualmente, de chegar à eleição presidencial, a gente não sabe,
muita coisa ainda está na mesa, mas ele vai ser uma voz importante no debate político, focando na questão crucial para todos nós, que é a melhora da economia e evitar que ela seja abalada por aventuras populistas. Eu fiquei com a impressão de que o senhor pode apoiar a candidatura dele, estou certo, não? Olha, eu estou procurando o nosso Macron. O Macron mudou as eleições francesas, né? Realmente um ministro da Fazenda, um economista que praticamente sem grande experiência política, criou um partido, realizou um partido, En Marche, e conseguiu não só vencer as eleições da França, afastando o risco do extremismo de direita, da Marine Le Pen, mas construiu uma maioria na Assembleia Nacional. O Brasil poderá repetir essa experiência? É muito difícil. A situação brasileira é bem mais complexa do ponto de vista de fragmentação partidária. Mas eu acho Meirelles um bom nome, sem dúvida, dentro desses nomes que vão representar o centro político, pessoas que têm experiência na política econômica, que sabem que tirar o país de uma recessão não é um exercício simples, né? Eu acho que nós precisamos, de fato, antes de mais nada, voltar a crescer de forma sustentada e voltar a ativar mecanismos de mobilidade social, que hoje, aliás, eu fiquei muito triste vendo as notícias em relação ao índice de analfabetismo do país, é uma coisa inacreditável, já que durante tantos anos nós temos batido na tecla da importância do capital humano. O senhor exaltou, evidentemente, os economistas, como Macron, mas precisa cuidado, porque Rui Barbosa foi o grande ministro da Fazenda e quase afundou o Brasil. É verdade. Existem economistas competentes, existem economistas irresponsáveis, como existem políticos competentes e políticos irresponsáveis. Na verdade, eu acho que houve um grande aprendizado brasileiro, aprendizado com a crise. Esse processo muito difícil de recessão, que foi provocado por erros de estratégia macro, por um uso abusivo de subsídios localizados, expansão do crédito subsidiado também pelo BNDES de forma inadequada, tudo isso empurrou o país para um processo recessivo que teve um custo social altíssimo sob a forma de desemprego. A Denise mesmo estava chamando a atenção que essa melhora gradual da economia brasileira ainda não é percebida como ganhos de bem-estar social. Isso poderá acontecer, na minha opinião, mantido a tendência, em meados do ano que vem, e se isso, de fato, for confirmado, será um ingrediente importante no debate eleitoral. Eu acho, inclusive, que poderá reduzir os riscos de opções radicais de política econômica, ou seja, políticas voltadas para estatização, para uma intervenção maior do Estado, até porque o Estado brasileiro está falido. Nós ouvimos Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, muito obrigada, um bom dia. Bom dia, muito obrigado, um ótimo Natal para todos vocês e vamos continuar acreditando no nosso país.